Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. No programa Educação e Cidadania de hoje, vamos falar sobre os números do Censo 2010, que foram divulgados na última semana. Pelo relatório do IBGE, a cidade de Mococa registrou um crescimento populacional de pouco mais de 1% nos últimos 10 anos, além de constatar que o município possui a menor renda mensal em comparação com Casa Branca, São José do Rio Pardo e São João da Boa Vista. Para compreender as dimensões destes dados, eu converso com o professor de Geopolítica da FAFEM e mestre em Geociência pela Unicamp, professor Marcelo Pedrosa de Rezende, e também com o diretor de Gestão e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Mococa, Antônio Roberto Sério. Sério, muito obrigado pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Nós é que agradecemos. Acho que é uma grande oportunidade da gente discutir não só o censo, mas discutir a cidade. Obrigado, Marcelo. Um grande prazer estar aqui também e discutir um assunto de relevância para o município. Marcelo, antes de começarmos a apresentar realmente os dados, e discutir sobre os dados apresentados pelo censo, qual a importância que esse relatório, que esses números representam para o município de Mococa e para todo o Brasil? Bom, primeiro a questão populacional é de fundamental importância em qualquer setor de atividade, né? Isso não é só para Mococa, naturalmente, é para o país. Ele nos dá, primeiro, o entendimento do efetivo populacional que nós temos, né? Isso possibilita você direcionar políticas públicas, um planejamento. Também, além dessa questão de planejamento, ele nos possibilita ali a fazer pesquisas, né, em nível acadêmico. Então, isso realmente é um aspecto muito relevante para o andamento da nossa ciência e das políticas públicas, não só das políticas públicas, mas também do setor privado, né? O setor privado, ele tendo um conhecimento do efetivo populacional, aonde ele vai alocar seu dinheiro, é fundamental. Marcelo, e como que é feita essa avaliação, essa coleta de dados? No caso do IBGE agora, foi domiciliar, né? Eles, segundo o IBGE, utilizou mais de 190 mil recenseadores, em quase 70 mil domicílios, né? Em mais de 5.600 municípios. Isso acontece de 10 em 10 anos, né? O primeiro censo foi em 1872, nós tivemos alguns hiatos aí na década de 10 e 20, se não me falha a memória, mas isso depois teve uma periodicidade de 10 anos, né? Que é muito importante para você ter a evolução, né, de todos os aspectos do país, principalmente demográfico. Bom, os primeiros dados então a serem divulgados hoje são referentes à população. A cidade de Mococa, então, ela registrou um número de 66.363 habitantes, né? Um crescimento de 1,09%. Já a cidade de São José do Rio Pardo, um crescimento de 3,64%. Então, São José do Rio Pardo possui um número total de habitantes de 51.900. São João da Boa Vista, 83.639, um crescimento de 8,08%. E Casa Branca, são 28.307 habitantes, um crescimento de 5,6%. Marcelo, com esses índices, a gente vê que Mococa foi a cidade que menos cresceu populacionalmente. Né? O número da população, em 10 anos, cresceu 1,09%. Esse percentual, ele é um percentual preocupante? De uma certa maneira, ele traz preocupação, né? A gente fazer um paralelo com o país, foi 1,17 o país, né? Então não foge muito dessa tendência nacional. Mas, sem dúvida, esse aumento mais tênue que nós tivemos nos causa preocupação, no sentido de tentar, de mostrar que o município ele pode ter vamos dizer assim, uma vocação municipal que é importante, você identificar a tipologia do município, para que você tenha investimentos na área correta, né? E assim você trazer atrativos para investimentos. E, consequentemente, você vai atrair população também. A gente precisa de ter o cuidado de pensar o que é um crescimento. Você pode ter um crescimento que não é o desejável, né? Você tem um crescimento populacional muito grande e às vezes, a economia municipal não absorve isso num certo momento
e depois você causa um inchaço dessas cidades, que é um modelo que nós já vem observando há muito tempo aí na história do nosso país, né? Então, os investimentos no setor privado, no setor de infraestrutura, no setor público, é muito importante, né? E a vocação do município, nós temos que ter isso muito claro. Bom, desses dados, né, dos 66.363 habitantes de Mococa, 71,9% declararam ser brancos, né, 23,1% declararam ser pardos, 4,5% declararam ser negros e 4% declararam ser amarelos. Ô Cério, como é que a Prefeitura recebeu esses dados, né, mostrando que a cidade, em 10 anos, cresceu 1,09%? Eu entendo, eu só quero pedir licença para o Marcelo para completar alguma coisa antes de entrar na pergunta que você me fez. Nós temos que avaliar o mundo como um todo, o Brasil, depois a nossa cidade. O mundo como um todo está perdendo população. Por quê? Há uma tendência natural de diminuição da taxa de fecundidade, o que significa que você não consegue repor a população. O que é repor a população? Você tem um estoque de 10, vendeu 5, você tem que repor 5, senão teu estoque não fica adequado. E isso causa um problema muito sério, chamado, dentro da pirâmide demográfica, que é a faixa salarial, ou do piso, ou do top, ou do meio. Na verdade, o que cria uma força produtiva para o mundo, para o país, para o município, é a faixa do meio. Como você não repõe estoque, o ápice da pirâmide começa a ficar maior. Por quê? Porque envelhece mais rapidamente a população. Como você não tem brotando nada, você não repõe o meio. E Mococa, curiosamente, está mais ou menos nessa situação. Nós temos uma taxa, se não me engano, no IBGE agora, de 68,7% ou 68,5% de envelhecimento. O que significa o seguinte: se nós não pensarmos o município, independentemente da distribuição relativa da raça da população, que só vem provar para nós somos uma cidade equalitária, quer dizer, nós tratamos todas as raças, de certa forma, bem, fica difícil repor. Por quê? Porque o futuro vai depender disso. O crescimento é só um instrumento para você se desenvolver, é um veículo. Como disse o Marcelo, se você não crescer adequadamente, provavelmente você não tem desenvolvimento. Como é que a gente pode entender isso? Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Você tem filhos, o seu filho cresce. Mas para ele se desenvolver, ele precisa de bons exemplos, de bons investimentos, de boas escolas, uma série de outras coisas. Então, a relação entre crescimento e desenvolvimento é isso. Como é que a Prefeitura recebeu esses números? De uma forma preocupante, pensando em como projetar o futuro. Porque quem vai dizer como será o futuro somos nós. Nós, a participação da população. A população é que diz em que estado ela quererá estar daqui a 10 anos, 20 anos, etc. Em determinados momentos, a gente tem muitos pontos positivos. Universidades, pesquisa e etc., que podem contribuir para isso. Mas podem contribuir, sob o ponto de vista spot, né, pontuadamente. Se a população não sentar e não discutir a sua cidade e implementar discussões mais sérias, menos despretensiosas, como a gente às vezes faz hoje, nós não vamos ter um caminho definido. Até porque o total de habitantes influencia também no repasse de verbas públicas, né? O Fundo de Participação dos Municípios. É verdade. Neste caso específico da população de 66 mil, ao redor de 66 mil meios, nós não sofremos nenhuma punidade, porque o intervalo entre um aumento populacional e outro é muito elástico. Eles são de 10 a 15 mil. Então, a gente não sofreu nenhuma punição e nenhuma perda por causa de repasse. Mas o que acontece? Com uma população de 68,5% envelhecendo, os investimentos em relação social, em saúde e uma série de outras coisas são muito maiores e precisam ser, até para atender essa população, e junto dela tem nascidos recentemente que também precisam disso.
Então você inverte o eixo do investimento. Você cresce e ao invés de você investir em desenvolvimento para subsidiar esse crescimento, você acaba investindo em condições sociais melhores, uma série de outras coisas que, sob o ponto de vista econômico, vamos dizer assim, sob o ponto de vista financeiro, não traz retorno nenhum. Traz um retorno com relação à população. Ô, Sério, dentro dessa questão que você acabou de levantar, né, o índice de envelhecimento da cidade de Mococa ficou registrado em 68,77%. Dentro das cidades que nós estamos usando como comparação, né, Casa Branca, São José do Rio Pardo e São João da Boa Vista, foi um índice menor, né, comparado com São José do Rio Pardo, é de 76,13%. São João da Boa Vista, 78,49% e Casa Branca, 71,08%. Quer dizer, então, nessa comparação, o Mococa ainda está saindo melhor. Mas veja bem, ó, se você tentar calcular, eu inferir relações numéricas ou estatísticas nisso, para um crescimento de 1% em 10 anos, até que o envelhecimento subiu mais. Foi maior, né? Então, isso também é uma coisa preocupante. O que eu estava dizendo é o seguinte, essa região da Mogiana, da Alta Mogiana, é uma região velha no estado de São Paulo. É a mais velha, uma das mais velhas. Chegou a ser uma das regiões mais ricas e produtivas do estado, né? Então, a população, de certa forma, é uma população velha. É uma população de idosos, né? Predominantemente de idosos. O que acontece? Se essas cidades todas, se essa macro-região econômica aqui de São João da Boa Vista, do Estado, não trabalhar com políticas públicas regionais, né, com investimentos em determinados segmentos, a tendência é que piore. Mas pode ser que a gente tenha condição de reverter isso. Sempre lembrando que desenvolvimento é um planejamento de longo prazo. Quando a gente fala, às vezes, em políticas públicas, a gente não consegue falar em políticas públicas de longo prazo. A situação exige resultados imediatos, né? Imediatismo da população, né? Então, acho que essa é o grande diferencial, o grande problema, né? Lidar com os problemas que acontecem no dia a dia e saber que esses problemas são resolvidos a longo prazo, né? E não a curto e médio. Eu acho que o IBGE deu um sentido. Eu acho que ele tem o IBGE vai além um pouco do registro estatístico. Ele mostra uma fotografia em preto e branco do município. Nós temos que fazer essa fotografia ficar ou colorida ou com retoque americano. Quem mexe com fotografia sabe o que eu estou falando. Mas nós temos uma fotografia em preto e branco. Nós temos que partir para ter uma fotografia colorida, uma revelação colorida. E isso quem faz é a sociedade. Ô Marcelo, isso que o Sério falou, a gente pode pegar um gancho para discutir um pouco mais, né? Da importância de analisar esses dados como uma análise crítica, né? Como o pontapé inicial para uma série de desenvolvimento de políticas públicas, uma série de autoconhecimento da realidade da cidade. É importante ressaltar também que o efetivo populacional ele tem uma transição demográfica que se chama. Então ele vai ter um momento de crescimento, de maturação e declínio. Todos os países passaram isso, chama-se transição demográfica. E o nosso país, ele passa por isso também. O nosso país não é um país jovem mais, ele é um país adulto. A diferença é pouca, mas ele já partiu para um país adulto. Que, de uma certa maneira, isso é salutar, porque você vai ter no corpo da pirâmide etária, onde está a população economicamente ativa, né, que é a PEA, você vai ter um número de pessoas muito maior, que vai dar condições de sustentar a turma de cima, que são os velhos, os senis, né, e a turma de baixo, que merece, que tem que ter uma atenção muito especial nas duas pontas. Uma, seja para você capacitar o seu capital humano, porque hoje os países, os lugares, o território, a sua maior riqueza realmente não é mais seus recursos naturais. Ele é importante, mas não é o principal hoje. O seu recurso humano, o seu capital humano que é realmente importante. Então nós temos que ter políticas públicas para essa turma mais jovem, ou seja, escolaridade, saúde, de habitação, enfim, lazer, né? Capacitando ele para quando chegar, essa turma, para quando chegar na fase produtiva,
ter uma capacitação. E a turma de cima, né, que vem aumentando muito em função da sua, como o Célio falou, da história do lugar, do aumento da expectativa de vida, né, que nós estamos tendo. Inclusive é engraçado porque as pessoas falam, na minha época a vida era muito melhor, não sei o quê. Mas aí eu contesto porque falam, não, mas antes se vivia menos. Quer dizer, a expectativa de vida hoje é melhor, você tem acesso a muito mais coisas, né? Claro que tem outros problemas da vida moderna, mas realmente a expectativa de vida aumentou. Então você tem uma expectativa de vida crescente, faz com que o pico da pirâmide cresça, e você tem também uma taxa, a queda da taxa de fecundidade em termos nacionais, né? Então nós estamos aqui no país por volta de 1,86 filhos por mulher, né, na sua época fértil. Nós tínhamos em 2000 2,38, então nós estamos tendo queda, embora em termos absolutos o número da populacional, aí na casa de 193 milhões, vai continuar crescendo, né? Então é bom ter esse entendimento da população, né, do corpo da população, como é que ela se desenvolve, como é que ela vai crescer. Hoje também um dado que foi divulgado pelo IBGE é o número de habitantes, né, por domicílios. Em Mococa é de 3,24 pessoas por casa, por domicílio. Isso mostra também que a família está reduzindo, né? Eu acho que já comprova essa questão da natalidade, sim, realmente, controle de natalidade. A família mais urbanizada, né? Então ela tem essa tendência de ser famílias mais nucleares, de poucos filhos. Há tempos atrás, quando o país era mais rural, as populações eram, quer dizer, a taxa de natalidade muito maior, né? E o que representava no campo você ter filhos, às vezes, era trabalho. Hoje, na cidade, pelo papel da mulher, que exerce um papel importante fora da casa, né, isso significa mais custo nas cidades. Então, o processo urbano-industrial fez com que isso se modificasse de forma gradativa, mais lenta. Bom, um outro dado divulgado pelo IBGE também foi a renda média da população mocoquense. A cidade de Mococa, então, a renda média dos mocoquenses é de 660. De São José do Rio Pardo, 690. De São João da Boa Vista, de 837. E de Casa Branca, 705. Ou seja, esses dados mostram que Mococa, então, possui, dentro dessa comparação que nós estamos fazendo, a menor renda mensal, né, de R$ 660. Levando em consideração que a renda mensal do brasileiro, né, a média brasileira nacional é de 690. Esse dado específico mostra que existe um gargalo aí na cidade, né, que é a questão da geração de renda e emprego. Eu acredito que sim. Só fazendo uma ressalva, a renda de 660, ela é uma renda aritmética, vamos dizer assim. É produção interna bruta dividido pela população, que é todo mundo. Aí pega todo mundo da população, que é a forma correta de tentar se medir a riqueza, e é o que o IDH, de alguma forma, usa esse índice como indicador geral. Quando isso acontece, você precisa tentar segmentar a população, não é? Porque isso aí é uma média aritmética, apesar de ser uma média aritmética, mas isso cria a condição de ser uma média geométrica. Tanto da população, uma parcela ganha X, outra parcela ganha X, você vai e pondera essa média. E tentar atacar segmentos identificados com as necessidades levantadas, em termos de política pública. Realmente, Mococa é uma cidade, hoje, eu não quero chamar de pobre, mas é uma cidade carente. Se você imaginar o PIB per capita, que é um fator de medida muito importante para a riqueza, a Mococa é a menor da região. Sério, só fazer um parênteses. Será que não seria esse o motivo? Porque, assim, nesses 10 anos, o número de habitantes, nasceram pessoas, né, nesse período de 10 anos. Sim. Talvez por essa falta de perspectiva, até de oportunidade profissional, justifique esse baixo aumento populacional. Quer dizer, as pessoas nascem, mas sem oportunidades vão embora da cidade. O que acontece? Você vive muito na razão do atendimento da sua demanda pessoal. Se eu fiz uma universidade, se eu estudei, se eu trabalhei, se eu me desenvolvi e tem condições de eu aplicar o meu desenvolvimento aonde eu estou, na minha origem, eu acabo fazendo isso.
Quando não tem, a minha demanda aumenta. Porque eu vou casar, vou ter filhos, seguindo um caminho natural, né? Eu vou ter filhos, vou ter mais gasto, vou ter mais demanda para os meus filhos, o mundo será diferente, etc. Quando você não obtém isso no seu município, a tendência é você sair. Haja visto os jovens que hoje saem de Mococa, né? E com relativo sucesso em aplicações profissionais fora da cidade. Então, isso é verdadeiro. Como a gente pode tentar trabalhar isso? Eu acho que o Marcelo falou aqui em identificar pontos fortes, vamos dizer, do município, né? Sempre existe um negócio chamado análise SWOT, que todo mundo fala, quando você faz um planejamento estratégico, onde você analisa seus pontos fracos, seus pontos fortes, e tenta trazer deles alguma coisa que eu possa ir lá fora e dizer. Nós temos que avaliar o que são nossos pontos fortes, o que são nossos pontos fracos. Eu acho que tem alguma coisa que a gente tem de fortaleza, de possibilidade de criar oportunidades, né? Porque o que cria oportunidade de negócio são os pontos fortes, né? Os pontos fracos é fraqueza, é outra coisa, não tem... Deve ser superado. Não dá para fazer. A prefeitura, de certa forma, e o prefeito em especial, está extremamente preocupado com isso. Agora, qualquer plano que você fizer de crescimento e por provável desenvolvimento, porque nem sempre o teu plano de desenvolvimento pode ser compatível, casado, porque o plano é um plano, né? Ele tem que passar por ajustes, etc. Exige políticas públicas de longo prazo. Não só políticas públicas de longo prazo, mas a empresa privada faz planejamento por 5 anos, por 10 anos, por 2 anos, dependendo da estabilidade econômica, uma série de outras coisas, cria condições para isso. E vai ajustando o plano. Como você tem um gestor na empresa privada que pode levar muito tempo, ou ficar muito tempo, e no poder público você tem um período de 4 anos, quer dizer, se não houver a continuidade, provavelmente as políticas públicas do passado não passam a ser o acompanhamento das políticas públicas do futuro. Talvez a importância do plano diretor, né? Que é um por isso é que foi criado o plano diretor. Não um plano então, político. É a seriedade com que o poder público tem que encarar o plano diretor. Porque todo o planejamento do poder público tem que constar no plano diretor, para que o próximo possa dar continuidade ao plano diretor. É isso aí, não tem... É possível, é viável fazer? Mococa tem condições de fazer isso. Nós temos 2 universidades, né? Uma delas foi eleita a 2ª melhor do Brasil agora. Quer dizer, nós temos coisas que nós precisamos fazer. A prefeitura tem feito, e na pessoa do prefeito tem tentado fazer alguma coisa? Tem. Criamos uma feira do empreendedor agora, que começa 24, 25 e 26, que pretendemos que seja um show, um mostruário, uma vitrine para que clientes que compram de Mococa... A população se conheça, isso, né? Veja e a o que é produzido população na cidade. passe a conhecer. A gente espera que tenha um fluxo de pessoas razoáveis para isso, apesar de eu, pessoalmente, achar que, às vezes, a população de Mococa é meia refratária a esse tipo de coisa. Mas essa é a minha opinião, né? Realmente a participação popular ela é fundamental para qualquer processo de desenvolvimento, né? Afinal, se a gente quer uma sociedade desenvolvida, a gente tem que buscar, né? E tem que agir. Ninguém faz nada. Quem faz alguma coisa e quem muda alguma coisa são pessoas. Se as pessoas não tiverem imbuídas disso, esqueçam. É preferível que não participem de determinadas coisas, porque vai atrapalhar menos. Marcelo, um outro dado ligado, né, relacionado à questão social, é o número de mulheres, né? Hoje, a Mococa é uma cidade com maioria de mulheres, né? Nós temos 50% do total da população, 50,13% são mulheres e 49,87% são homens. Em São José do Rio Pardo, esse índice é de 50,78% de mulheres contra 49,22% de homens. Em São João da Boa Vista, esse percentual aumenta, né, de 51,52% de mulheres, 48,48% de homens. E em Casa Branca é um efeito contrário, né? Os homens representam 52%
49,98% da população, enquanto as mulheres 47,02%. Marcelo, esse índice especificamente, né, relacionado ao número de mulheres na sociedade, ele também traz para o poder público uma reflexão, né, na elaboração de políticas públicas para as mulheres, a questão da garantia dos direitos constitucionais, né, é um índice importante para uma ampla reflexão. Sem dúvida. Esse índice, esses números, ele segue a tendência nacional, né, e até mundial. Então, nós vamos ter mais mulheres do que homens mesmo, né? Alguns motivos, algumas causas nos fazem entender isso, né? Por exemplo, os tipos de serviço que os homens fazem, menos cuidado com a saúde, e uma coisa um fato que vem assolando o nosso país, em cidades pequenas, médias, principalmente nas grandes cidades, que é a violência. Você vê que um grande número de pessoas do sexo masculino acabam sucumbindo nesses eventos, né, de violência. Agora, é claro que você tendo essa ideia de que você tem mais mulheres do que homens, né, num certo lugar, você vai propor ações direcionadas a elas, né? Você vai ter um número relevante que mereça uma atenção também relevante. Então, por exemplo, creches, né, é uma coisa que está direto, é um fato direto para a vida da mulher, porque a mulher hoje, como eu já disse no início, ela tem uma vida fora lar, extra-lar, né? Ela está trabalhando fora, o homem não consegue mais garantir o sustento da família sozinho, precisa do apoio, né? Então, a mulher está trabalhando mais fora, ela aparece muito mais na sociedade, portanto, então ela tem que ser protegida e tem que dar condições para que ela possa trabalhar, possa ter uma saúde, claro, boa. Hoje em Mococa, Marcelo, 30,15% dos domicílios são mantidos por mulheres. Pois é. Um número menor do que os homens, mas é um número significativo. Uhum. Esse é o caminho, é isso que está acontecendo, né? Então, naturalmente, o Célio vai falar. As mulheres hoje merecem uma atenção especial, inclusive com leis contra a violência e toda a assistência, o aparato que se pode realizar para as mulheres poder desenvolver suas ações fora da casa, né? E ajudar no orçamento da família. Sério, um outro dado social também, e esse é um dado importante e bom para a cidade, né? É a taxa de analfabetismo, né? Que em Mococa registrou uma redução significativa em 10 anos. Em 2000, a taxa de analfabetismo em Mococa era de 8,6% e agora em 2010 registrou 4,5%, levando em consideração que a média estadual é de 4,3% e a nacional 9,6%, quer dizer, mostrou uma tendência de redução. Sim. Só para a gente comparar com outras cidades, na cidade de São João da Boa Vista, que tem a menor índice de analfabetismo da região nossa, é de 2,53%, São José do Rio Pardo de 3,39% e Casa Branca de 5,6% da população esse índice de analfabetismo. Quer dizer, é um índice, pelo menos, não para comemorar plenamente, porque existe ainda o analfabetismo na cidade, mas demonstra aí uma série de políticas públicas que foram elaboradas em 10 anos que ocasionou essa redução. Eu acho que no caso da saúde e da educação, foram políticas públicas muito bem estruturadas, ou muito bem projetadas, né? E os resultados obtivemos. Eu acho que saúde, Mococa está entre as melhores da região, com um atendimento excelente, enfim. Tem problemas normais que aí estão mais vinculados à resposta que as pessoas dão, que o próprio funcionário dá, o atendimento, etc., que aí é uma questão individual, né? Não tem como você avaliar. A educação, logo no início o prefeito deu uma mensagem para nós dizendo que educação e saúde, realmente ele gostaria que tivesse um outro tipo de evolução, até porque educação é que vai dar a base para o desenvolvimento que a gente está falando muito, né? E saúde daria, olhando a pirâmide lá em cima, a sustentabilidade para que esse pessoal todo que produziu durante um tempo tenha uma velhice tranquila. Uma velhice tranquila, digna, saudável, né? Capaz de ser saudável, etc. Então, eu acho que isso foi atendido. A educação está aí, eu acho que a gente evoluiu muito
trabalho que a educação vem fazendo é excelente, é excelente, também é um dos melhores da região. Temos tentado, junto com outras pessoas, trazer, enfim, promover uma troca de conhecimento entre indivíduos, entre pessoas, entre universidades, etc. Eu volto a insistir, eu sou um defensor disso. Quanto mais a universidade participar da vida municipal, tanto mais rapidamente o acadêmico poderá evoluir-se profissionalmente. Tanto para aplicação privada, como para pesquisa, como o Marcelo pode discutir isso até melhor do que eu, com muito mais competência, mas essa é a forma como eu enxergo, a visão que eu tenho. É isso mesmo, Marcelo, a participação do ambiente acadêmico, né, auxiliando no Não, tem que ser aplicado à sociedade. Você produz ciência, conhecimento, e você tem que aplicar, né? O professor Milton Santos, da USP, foi um professor meu, falecido já, um dos grandes geógrafos aí do nosso país. A grande briga que ele tinha dentro da universidade, da USP, era isso, de não ficar aquela coisa interna, olhando para o umbigo e não pôr, não aplicar isso para a sociedade. Então isso é fundamental, né? Tem que partir para esse caminho mesmo, né? Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com o professor de Geopolítica da FAFEM e mestre em Geociência pela Unicamp, professor Marcelo Pedrosa de Rezende, e também com o diretor de Gestão e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Mococa, Antônio Roberto Sério. Sério, mais uma vez, obrigado pelas informações e esperamos que esses dados do IBGE, né, sirvam para fazer uma ampla reflexão e promover o desenvolvimento de Mococa. Eu acho que a população tem que pesquisar mais, entrar no site do IBGE, mexer, olhar, ter certeza, não ter certeza. Uma coisa a gente pode garantir, o IBGE pode ter tido falhas, mas com certeza está dentro do intervalo de acerto e de erro. Mas o IBGE é sério, ele fez uma pesquisa interessantíssima, nós estamos bem alinhados com o resto do mundo, pelo menos porque a gente lê e pesquisa sobre demografia no mundo, e necessidade, demanda, etc. E que a população discuta isso. Não precisa ser uma discussão com a população como um todo, mas clubes de serviço discutam, associações de bairro, universidades, escolas, clubes de serviço, façam uma grande discussão para poder saber aonde é que nós queremos estar daqui a 20 anos. E se o caminho for mais ou menos no crescimento de 1% em 10 anos, o que dá uma média geométrica de 0,12, algo parecido com isso, vai ser complicado. O último futuro que sair apaga a luz. Marcelo, então, mais uma vez, obrigado pelas informações, pela entrevista. E aproveitando a fala do Sério, não adianta a gente querer brigar com os números, né? A gente tem que analisá-los e buscar políticas para melhorá-los. Nós temos que trabalhar em cima de dados técnicos, né? De números aí, estatísticos, que nos orienta bastante e nós devemos levar isso a cabo. Aproveitando o ensejo aqui, de relembrar que no último mês de outubro, simbolicamente foi comemorado 8 bilhões de pessoas nesse planeta, né? E aí você pensa de duas maneiras, né? Tem duas linhas de pensamento sobre esse número. Uma é a mais ambientalista, né? Que diria, esse número é matemático, esse número populacional tão grande, ele traz um impacto sobre os recursos, naturalmente que sim, né? Então havia necessidade de planejamento familiar, de medidas de contenção populacional. Isso é uma realidade, né? Agora tem o outro lado da moeda, que tem um grupo que fala o seguinte, não, mas a gente pode observar que a expectativa de vida nos últimos anos vem aumentando, nas últimas décadas, ou seja, o número populacional aumentou e a expectativa aumentou também. Então aí tem uma crença muito grande na tecnologia e no desenvolver do ser humano mesmo, né? Então é bom a gente pensar isso, né? Será que traz um impacto sobre os recursos? Então não é uma questão só numérica de número de pessoas, mas sim por exemplo... Os números representam vidas, né? Por exemplo, de questões de padrões de consumo, de produção, né? Dá um exemplo. Nos Estados Unidos, um cidadão americano normal, ele consome 5 vezes mais que um cidadão africano, um cidadão dos países pobres. Então, não é uma questão apenas numérica do efetivo populacional, mas também de padrão de consumo, de produção.
E do outro lado, realmente é uma verdade, porque aumentou o número populacional e a expectativa de vida aumentou. Quer dizer, isso mostra que o ser humano também ele produz coisas boas, né, no nosso planeta, e nós não podemos ser tão pessimistas em relação à humanidade. Né? Obrigado, Marcelo. Eu agradeço. Bom, antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a você, que nos acompanha há 1 ano o programa Educação e Cidadania aqui pela TV Direta. No início parecia um desafio gigantesco, mas graças a Deus e à audiência, estamos comemorando 1 ano de programa. Muito obrigado a todos pelo carinho e um agradecimento especial a toda a equipe de profissionais da TV Direta e da Fundação Universitária Vida Cristã, pela oportunidade de proporcionar esse encontro semanal com vocês aí de casa. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e lembre-se, você pode participar do nosso programa enviando dúvidas, sugestões e acompanhar nas íntegras as entrevistas através do site www.funvic.org.br. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.